O que significa longevidade para você? Viver por mais tempo ou ter uma vida longa e saudável? No Cidadania de hoje, nós conversaremos sobre longevidade. Eu recebo agora a médica especialista no tema, Patrícia Tavares. Patrícia, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado você, Marcelo. É um prazer estar aqui. Então, Patrícia, vamos começar essa nossa conversa respondendo a essa pergunta, né? A ideia de longevidade é um tema que interessa a todo mundo, né? Quem não quer viver bem e viver por mais tempo. Mas, para você que é especialista em longevidade, que trabalha com isso, longevidade é viver por mais tempo? Longevidade vai além Muito dessa além ideia? de viver por mais tempo. Conta pra gente o que você acha disso. Nós temos o envelhecimento da população, cada vez mais vivermos por mais tempo, mas cada vez menos investimos nessa longevidade. Então, temos idosos, infelizmente, sofrendo com doenças cardiovasculares e doenças degenerativas crônicas. Porque a gente precisa investir na gente, a gente precisa cuidar da saúde muito antes de chegar na idade longeva ou os idosos. A gente precisa investir muito antes nisso, para chegar bem, para se chegar com saúde, para viver bem, né? Sim, sim. Não é só tempo, é qualidade. Isso, e para a gente chegar nessa qualidade de vida que a gente começa aqui a nossa entrevista, que é o que interessa para as pessoas que estão assistindo a gente. Vamos lá, ponto por ponto. Você falou agora, por exemplo, das doenças, né, que acometem as pessoas com mais idade. Dentre todos os problemas de saúde que nós temos, alguns decorrentes, inclusive, desse envelhecimento da população e dessa condição que nós temos hoje de conseguir viver por mais tempo. A expectativa de vida hoje é bem maior do que era há 20, 30 anos atrás, né? Especialmente se a gente pegar a metade do século passado, uma pessoa às vezes com 45, 50 anos já era considerada uma pessoa idosa. Sim. E hoje é uma pessoa, né, com plena vida, com plena condição, inclusive com uma juventude, sim, diríamos assim. As doenças cardiovasculares, as doenças coronárias são as que mais matam hoje, são as que mais abreviam esse nosso tempo de vida. Quais são as principais causas, os fatores que levam a essas doenças? Então, os principais fatores, a gente tem os fatores que a gente chama de modificáveis, são esses que a gente pode mudar, né? E dentre eles, o sedentarismo, a obesidade e uma alimentação rica em gorduras e o estresse, né? Tudo isso contribui para que processos inflamatórios crônicos nas artérias levem à doença coronariana, AVC, são as maiores causas de morte no nosso país e no mundo. E quando não matam, essas doenças, elas acabam comprometendo aquilo que a gente falava agora há pouco, que é a qualidade de vida, exatamente. Né? Um paciente que tem uma sequela de AVC, que pode ficar acamado por 10, 20, 30 anos, o que leva a um transtorno, inclusive familiar, né? Que tem que ter todo um suporte para cuidar desse paciente. Então, investir agora é evitar. E quando a gente fala agora, na verdade, é muito antes do que você imagina que é agora. Então, a gente, infelizmente, tem na nossa população... A gente sai do pediatra e muitas vezes a gente só chega no geriatra. A gente não faz um acompanhamento mensal, um acompanhamento anual com um médico que esteja ali te orientando, cuidando das tuas taxas, fazendo medicina preventiva, conseguindo que você não desenvolva essas doenças. Ou se já começou, trate-as adequadamente para evitar as gravidades, que seriam um infarto ou um AVC. Esses exames regulares, a gente costuma, até por uma questão cultural, realmente deixa para depois dos 40, às vezes depois dos 50, exatamente. Aí você começa a fazer os check-ups, né? Isso. Que são justamente esse cuidado com vários exames para a gente fazer uma análise mais completa da saúde. Quando esses exames devem começar a ser
regulares, na sua opinião? Então, eu acho que tudo depende de cada paciente, obviamente, mas a gente tem que entender que a população, de uma maneira geral, tem que começar com esses cuidados preventivos de alimentação, atividade física, redução do estresse, um bom sono, isso é muito importante. Tudo isso vai favorecer que ela chegue com menos risco de desenvolver essas doenças. Mas os check-ups, eles devem ser feitos anualmente, né, a partir dos 40 ou a partir dos 60, e às vezes mais precocemente. O ideal é que você tenha sempre um acompanhamento médico e a partir daí o seu médico vai definir o que é bom para você, se precisa ser um check-up anual, se precisa ser a cada 2 ou 3 anos. Se ele conhece você, conhece sua história, conhece seu histórico familiar, ele vai definir com você qual é o teu melhor acompanhamento. Pessoas que têm alguma doença já, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, isso. Essa pessoa já vai precisar de um acompanhamento mais frequente. Exatamente. Né? Ela tem que manter as taxas. Diabetes é uma das doenças que mais causam doenças cardiovasculares, infarto, né? Então, a gente tem que entender que essas pessoas têm que estar sempre com as taxas muito bem controladas, não só da glicose, pressão arterial, colesterol, porque tudo isso vai favorecer o aparecimento das doenças que são as doenças que mais matam. Bom, a gente vai falar de alimentação, não tem como falar de longevidade sem chegar nesse ponto, mas tem um outro detalhe que passa às vezes despercebido, é a qualidade do sono, o tempo de sono e a qualidade, né, desse momento em que a gente tem para descansar. O que você tem a dizer para a gente sobre isso, né, para as pessoas prestarem um pouco atenção em relação ao seu horário de começar a dormir, ao horário de acordar, até a forma, né, como a gente levanta. Hoje em dia a gente tem, infelizmente, a influência das telas, né? Então, as telas, elas acabam diminuindo o tempo de sono, a qualidade do sono, fora o estresse e outras coisas relacionadas à nossa vida do cotidiano normal. É importante que a gente entenda que a qualidade do sono, ela vai te trazer produção de moléculas anti-inflamatórias, vai reduzir risco de demência, vai reduzir risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem que entender que essa qualidade é para te trazer uma vida com longevidade, com qualidade. Então, pelo menos 6 horas de sono e que você acorde com a sensação de que você está descansado. Porque existe uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, que às vezes essa pessoa tem a apneia, dorme, mas na verdade ela não está dormindo com qualidade porque ela está parando de respirar várias vezes durante a noite. Então, esse tempo de sono também vai variar de pessoa para pessoa, né? Vai. O mais importante é que você tenha essa sensação de acordar com o corpo descansado. Algumas pessoas precisam de 8 horas de sono, Sim. outras com 6 horas. Tem gente que dorme até menos de 6 horas e vive muito bem, está sempre muito bem disposta e acorda descansado. Isso é de cada um, Sim, é o né? primeiro parâmetro que a gente tem que observar, né? Mas, óbvio, tem outros parâmetros. Você fica dormindo muito durante o dia, dá aquela sensação de sonolência. Então, tudo isso são alertas para você ver, será que a minha qualidade do sono está boa? E, a partir daí, procurar entender e resolver, porque é um ponto muito importante da nossa saúde. Agora vamos para a parte da alimentação, que talvez seja a mais importante dessa nossa conversa, né? Aqui a gente vai ponto a ponto. Primeiro, de uma maneira geral, né? Qual seria hoje uma alimentação saudável para que a gente tenha uma vida longeva e com boa qualidade? A gente tem a nossa pirâmide alimentar que mudou. A nossa pirâmide alimentar antigamente, ela tinha uma base de carboidratos, depois vinham frutas, legumes, em cima as carnes. E na pontinha da pirâmide a gente tinha os que são os ultraprocessados. Hoje em dia o ultraprocessado não entra na nossa pirâmide, então alimentos ultraprocessados não devem ser consumidos. Infelizmente, eles são os mais baratos e, por isso, infelizmente, uma parcela da população acaba consumindo mais esses alimentos. E o que são esses alimentos ultraprocessados? Vamos dar uns exemplos para as pessoas entenderem. Porque às vezes a pessoa acha, não, até o nome não é um nome muito comum, né, Patrícia? Às vezes a pessoa está olhando aqui a nossa entrevista, nosso espectador, nossa espectadora, ela fala assim, gente, eu não como nada ultraprocessado. Será que não?
Conta pra gente. Então, se a gente pensar que uma bolacha, um biscoito, ele não foi colhido, ele não foi plantado, ele não veio, não é uma origem animal, como um peixe, um frango, uma carne, ele é um ultraprocessado. Se você come um salgadinho, se você come um alimento que passou várias etapas dentro de uma indústria, ele é um ultraprocessado e ele vai ter uma quantidade enorme de açúcar, sal, corantes, conservantes, que comprovadamente não fazem bem para a saúde. Aumentam muito o risco de diabetes, de hipertensão. Bom, então esses daí a gente já sabe que estão fora da pirâmide. Esse é melhor não consumir. Isso. Agora vamos voltar para a segunda parte da pirâmide. Aí a gente tem as carnes, né? Que dentro do que a gente considera como ideal, o ideal é um consumo um pouco menor de carne vermelha. E ter cuidado com a origem da carne também, né? Então, desde que não seja nem todo mundo consegue comer orgânico. Sim. Mas ter uma dieta em que você precisa ter consumo de proteína e não é só carne. Tem as proteínas também vegetais, temos o ovo, derivados do leite. Então, tudo isso tem que ser consumido em todas as refeições, a gente precisa ter proteína. Quando a gente fala de longevidade, a gente, ao longo do tempo, vai perdendo muito massa muscular. E você investir numa dieta em que tenha uma quantidade adequada de proteína, óbvio que há exceções, como pacientes que são renais crônicos, mas a gente falando de uma população, na maioria da população, é consumir proteína em todas as refeições, tá? E, além disso, passando para baixo, os legumes, as verduras, né, que são essenciais, são os que trazem mais nutrientes para a gente, mais vitaminas, mais minerais. Então, eles têm que fazer parte de grande parte da nossa alimentação. Não dá para comer só salada na hora do almoço, o ideal é você comer legume e verdura em todas as refeições. Mas você colocou aqui que tem algumas proteínas vegetais também. Esse é um mito também que muita gente acredita, que proteína tem que ser carne. Não. Né? Inclusive, alguns acham até que tem que ser a carne vermelha, aí entra uma discussão quais, né, se a carne branca, se a carne de peixe é mais proteica, se a carne de ave ou a carne vermelha. Mas existem as proteínas vegetais. Quais seriam alguns exemplos de alimentos que a gente tem? As proteínas da soja, né, que hoje em dia a gente encontra em qualquer supermercado. As proteínas da soja hoje em dia vêm, inclusive, saborizadas. Tem realmente um sabor de carne, né? E a gente pode falar de outros grãos que têm alto teor proteico, o grão de bico, feijão, enfim, até folhagem, ora pronobis tem também proteína. Então, a gente tem uma diversidade enorme no nosso país que dá para a gente muita possibilidade de ter uma alimentação saudável e variada. E passando por um comportamento, ou então uma escolha, um estilo de vida um pouco mais extremo, né? Tem aquelas pessoas que adotam o veganismo ou o vegetarianismo como modo de alimentação. É recomendável? É possível também ter uma vida saudável? É possível, sim. Desculpa, Marcelo. Não, tudo bem. É porque eu ia só completar a pergunta. Se é possível, né? Você estava dizendo que é. E, assim, tem pessoas que acham que a carne não deve fazer parte da alimentação. São estilos de vida diferentes, né? Eu acho que a gente tem que entender que o vegano, por exemplo, que não consome nenhum tipo de alimento de origem animal, e aí então é leite, ovos, não é só a carne, né? Ele tem que fazer um acompanhamento nutricional, porque ele pode ter deficiência de algumas vitaminas que estão somente presentes nesses alimentos. Sim. Mas ele pode ter uma vida saudável, né? A gente sabe que o excesso de gordura saturada que estão em algumas carnes ajuda o desenvolvimento de aumento de colesterol e de doenças cardiovasculares. Então, você comer uma picanha gorda todo dia não vai te fazer bem. Mas se você escolher comer um peixe ou comer uma carne mais magra, isso não vai te fazer mal, né? Se ela não for frita. O colesterol baixo é uma das receitas para evitar as doenças cardiovasculares, né?
que a pessoa deve fazer para manter esse colesterol baixo? Qual seria o nível ideal de colesterol para que você possa dizer assim, bom, problema cardíaco eu não vou ter? Não existe um nível populacional. A gente tem que fazer um cálculo do risco cardiovascular pessoal do paciente, mas a gente tem que entender que se ele tiver um histórico familiar muito presente de doença coronariana, ele tem que fazer o acompanhamento mais precoce e manter o colesterol mais baixo. Então, se ele for um paciente de baixo risco, um paciente que não tem diabetes, não tem pressão alta, então eu posso manter o colesterol dele, o LDL, que é o colesterol ruim, até 130. Mas se ele for diabético, tiver pressão alta, tiver um histórico familiar de doença coronariana precoce, o que a gente tem que manter? Colesterol abaixo de 70, às vezes abaixo de 50. Então, esses níveis vão variar de acordo com o paciente. Então, esse acompanhamento médico é essencial. Para você manter o colesterol baixo, é cuidar da saúde, é se alimentar bem, evitar gordura saturada, fazer exercício. Não é só caminhar com o cachorro. É fazer exercício, atividade física tem que durar pelo menos 40 minutos, de preferência Quantas 5 vezes na semana. 5 vezes por semana, 40 5 minutos? vezes. E outras atividades físicas? Porque tem algumas atividades físicas que são corriqueiras e que às vezes as pessoas, a gente tende a eliminar também como um dos fatores para a nossa qualidade de vida. Por exemplo, uma pessoa que mora numa casa, cuida do seu jardim, acaba tendo que abaixa, levanta, pega uma coisa, vai cuidar de uma planta, corta, rega, carrega um pouco de terra. Esse tipo de atividade física leve também contribui para essa qualidade de vida, até as caminhadas. Sim. Né? Isso contribui, sim. Agora, o que eu digo para os meus pacientes, e que é importante que a gente entenda, é que ser uma pessoa ativa não quer dizer uma pessoa que faça atividade física. Sim. Então, essa pessoa que cuida da casa, que caminha com o cachorro, que faz compras a pé, é óbvio que isso vai influenciar positivamente a ela, né? A saúde e a longevidade. Mas a atividade física que modifica metabolismo, que diminui colesterol, que aumenta o colesterol bom, que são cardioprotetoras, elas são essas que têm que durar pelo menos 40 minutos, o ideal 5 vezes por semana. Agora, ainda voltando na parte de alimentação, um ponto bem importante. Vamos falar aqui de um elemento da alimentação que é bem prejudicial à saúde, que faz parte do nosso dia a dia, o açúcar. Então, o açúcar branco devia ser banido. A gente tem tantos alimentos que têm açúcares naturais, então as frutas, a gente tem muitos alimentos que têm açúcar natural e que não são pobres em nutrientes. Então, o ideal é, se eu for fazer um bolo, se eu for fazer uma torta, eu usar um açúcar que não seja ultraprocessado, que é o açúcar branco refinado. Então, usar um açúcar demerara, um açúcar mascavo, porque tem mais nutrientes, né? Ele foi menos processado, então ele tem mais nutrientes. E tentar entender que o açúcar que a gente tem natural das frutas, de alguns alimentos, é o suficiente para o nosso organismo. A gente não precisa do açúcar branco. Agora, passando para uma outra parte aqui, muito especialmente para as pessoas que também ali acima dos 60 anos, a socialização, ela contribui para essa qualidade de vida, inclusive para a nossa saúde, para a nossa imunidade. A gente passou por um período em que fomos, muitos de nós, obrigados a nos isolar, né? Pela questão da pandemia, isso afastou muita gente. E depois da pandemia, muita gente se manteve nessa situação de isolamento, com uma baixa socialização. Especialmente para as pessoas mais velhas, que é uma fase da vida, né? Em que a gente acaba tendo, né? Muitas pessoas acabam tendo um índice de socialização, né, atividades comunitárias menos regulares. Em que ponto isso ajuda e em que ponto isso pode prejudicar a pessoa que quer ter longevidade, né, partindo do princípio daquele início da nossa conversa em longevidade como vida longa e com boa qualidade? Então, é muito importante. A gente teve, infelizmente, com a pandemia, um processo de adoecimento mental muito alto por conta do isolamento social
em idosos. Então, processos de depressão, ansiedade, eles aumentaram, os índices aumentaram muito por conta desse isolamento. E a gente tem que entender que o idoso, ele já tem a tendência a se isolar. Ele já passa por vários processos que eu chamo que são pequenos lutos, né? Vem a aposentadoria, ele sai daquele ciclo social, a perda de entes queridos. Então, ele acaba normalmente já tendo um isolamento forçado com esse processo do envelhecimento. E estar num meio sociável onde ele possa conversar, se expressar, se comunicar é essencial para a saúde dele. Você sabe que você estava me falando isso, eu me recordei que uma vez um professor de educação física, ele estava estudando hidroginástica e fez uma pesquisa com os alunos dele para saber o que os alunos estavam buscando. E era uma turma de pessoas com mais de 60 anos, uma turma que tinha pela manhã. E ele falou para mim, Marcelo, olha que curioso. A maioria dos alunos vem aqui não porque querem fazer hidroginástica, eles querem socializar. É a socialização. É isso que é importante. Isso faz muita diferença, muita diferença. Eu brinco que eu tenho alguns pacientes, hidroginástica é um ambiente de socialização enorme. Ele começa com a conversa, ele continua com a conversa dentro da piscina e normalmente eles têm um lanchinho depois. Então a socialização é enorme. Eu acho que isso é essencial. Seja em qualquer ambiente, um grupo que tenha, um grupo que faça viagem, um grupo da igreja, enfim, qualquer grupo em que ele possa conversar, interagir, se sentir acolhido, né? Poder realmente ter essa troca. Você falou em saúde mental e um outro ponto importante também, pensamento positivo diante da vida, né? Atitudes positivas. Isso contribui também para o aumento da nossa imunidade. Como é que o corpo reage a essa forma de se posicionar diante do mundo? A gente tem alguns estudos, sabe, Marcelo, que falam sobre tipos de personalidades e índices de alguns tipos de câncer. Então, uma pessoa que é muito pessimista, que tem a tendência a ver o mundo de uma maneira muito ruim, que se coloca muito para baixo, enfim, ela acaba aumentando processos inflamatórios dentro do corpo que podem favorecer qualquer tipo de doença. Então, dá para eu chegar para uma pessoa e dizer você tem que ser feliz? Não é isso, mas é entender que ela pode estar sempre buscando maneiras, seja ela com uma terapia, seja ela com a família ou com uma interação social, entender que a vida tem um propósito. Porque os idosos, eles vão perdendo os propósitos que a gente tem quando a gente é mais novo. Então, entender que tem um propósito, né? É uma das formas de você conseguir ter essa visão positiva. Estresse, o nosso dia a dia, vida moderna, a gente tem uma série de facilidades, uma série de comodidades, mas, ao mesmo tempo, é uma vida corrida, trânsito, horário de trabalho, cobranças. Como se posicionar diante disso, evitando o estresse e como é que esse elemento, né, como é que o estresse afeta essa qualidade de vida? A gente vê hoje, inclusive nas crianças, né, Marcelo, o aumento de índice de ansiedade. Então, a gente tem que limitar as coisas, limitar o teu horário de trabalho, limitar o teu tempo pessoal, o teu tempo de lazer. O que você gosta de fazer? Eu gosto de pintar, eu gosto de nadar, eu gosto de dançar. Você tem que ter esse tempo para você. Se você não limitar a sua vida para coisas boas que vão te fazer bem, que vão te fazer se sentir feliz, você acaba tendo um adoecimento mental. E não só o adoecimento mental, o estresse aumenta cortisol e aumenta outras atividades inflamatórias que aumentam o risco de doença cardiovascular. Patrícia, para a gente concluir aqui a nossa conversa, a pergunta que eu faço a todos os nossos convidados e convidadas, para você, Patrícia, o que é cidadania? Cidadania é a gente ter o direito de buscar envelhecer com saúde. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Muito importante para as pessoas saberem de todas essas informações, buscarem uma qualidade de vida melhor e viver por mais tempo. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Marcelo, foi um prazer. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte.
na TV Senado, democracia é todo dia.